E eles saíram e eu saí. Só que quando eu saí atrás deles, eles desaceleraram e deram uma fechada, batendo a roda de trás da moto deles na roda da frente da minha. Cara, eu fui ralando, 50 metros ralando. Aí os caras. E aí eu me vi com a minha moto no chão e batido na sarjeta, né? Aí eu peguei, olhei pra minha mão, eu tinha quebrado as duas mãos. Então também tem essa divisão, né? Dependendo do que é o metabolismo do sujeito, o que está sendo feito, você tem uma alteração do que é a forma da lesão muscular, que é o que a gente estuda e é o que a gente trata no grupo lá, né? A gente tem um Instituto da Mobilidade, onde a gente traz mobilidade, né, a partir de cirurgias, né? Eu, Zé Carlos, que é meu chefe, ombro e cotovelo, Demange joelho, e o Marco Aurélio Neves, ele trabalha com quadril. Então, a gente tem que estudar todos esses aspectos para trazer essa galera para treinar o mais rápido possível, né? Como a gente falou de fisiculturismo, eu queria até te perguntar essa parte aí da sua história. Você chegou a competir uma vez, né? 2008, no Mr. Santos. Mr. Santos, é. E por que você nunca mais... Por que os atletas tiveram esse privilégio de não ter um concorrente como o Paulo Musi? Nós não tivemos o Arnold Schwarzenegger brasileiro. Cara, porque eu competi... Consegue vídeo do Mr. Santos aí, Gordex? Musi Mr. Santos aparece no YouTube aí. Um vídeo com fundo amarelo, assim, né? Acho que é esse. E realmente, né? Eu competi com grandes caras, né? Eu competi com... Só lembrando, só uma observação antes que começamos, o Mr. Santos, na época, um dos principais eventos no Brasil no fisiculturismo. E mais antigo que o Mr. Olímpia, o mais né? antigo, o segundo mais antigo do mundo, se eu não me engano. Exatamente. Né? Então, muito só pra galera entender, Mr. Santos hoje ainda continua sendo um campeonato tradicional, mas naquela época era um dos principais. Você ganhar o Mr. Santos era um dos melhores do Brasil, Sim. né? Não, e pra mim não tinha condição, eu tava disputando com o Arthur, que ganhou o primeiro lugar, ele tinha acabado de ganhar o Mr. Universo. O Arthur Andrade? Arthur Andrade. Pô, gigante. Quando eu treino na companhia atlética lá, o Kansas, ele treinava lá, era absurdo. Sim. 2009. E quantos anos, Musi, você tinha aqui? Ali, cara, eu tava no terceiro ano de residência de ortopedia, eu tava com 27, acho, mais ou menos, e não sabia posar, né? Coitado de mim, né? Você sabe, essa história foi a mais maluca que tem, mas... Como é que foi a decisão de subir isso aí? Eu competi com o Arthur Andrade, que pegou o primeiro lugar, eu peguei o segundo sem saber posar, foi horrível, né? O Sérgio pegou o terceiro e o Gustavo, ele pegou o quarto, né? E assim, eram caras experientes, o Sérgio já tinha ganhado tudo mais um pouco no Brasil, né? O Gustavo Alegretti também, o Gustavo virou professor, né? Professor de faculdade, fez doutorado, mestrado, caramba, 4 depois daí, né? E aí, assim, só que você vê, era muito amador. Esse físico hoje não é um físico, cara, acho que até um Men's Physique ele tem mais volume do que isso. Mas, cara... Como é que foi a decisão? Por que você falou, vou subir, vou testar isso aí? Sexta-feira de manhã, eu tinha ido treinar na companhia atlética. E na época, o Gustavo Pascoaloto, ele treinava lá. Páscoa. E aí eu tava me trocando, o Pascoaloto falou, que físico é esse? Eu falei, não, que eu tô treinando. Era o físico meu de dia a dia. Não tinha feito preparação nenhuma, não sei o quê. Ele falou assim, cara, deixa eu ver, saca a camiseta, deixa eu ver como é que você tá. Aí eu peguei, fiz, né, mostrei, fiz algumas poses, né, o que eu sabia. E ele falou, faz assim, agora faz assado ali. Você tem que ir pro Santos amanhã. Eu falei, como é que é? Amanhã? Ele falou, amanhã. Era sábado. Eu falei assim, Gustavo, você comeu cocô? Ele falou, não. A gente faz uma preparação rápida. Pô, bem rápida nisso, né? 24 horas de preparação. Não, o que ele fez? Ele falou, mais rápida da história, né? Vamos sair daqui, você vai pra minha casa e a gente vai fazer a sua preparação. Como é que era a preparação do Gustavo? Ele falou, daqui pra diante você só vai comer frango desfiado, você não vai tomar água e eu vou colocar uns vídeos do Jay Cutler pra você assistir, pra você ver como é que posa. Eu falei, caralho. Aí eu vi o vídeo do Jay Cutler e falei, eu não vou fazer isso nunca, eu não sei fazer isso. Aí ele chegou à tarde assim, falou, de escolher um Dream Tan pra gente. Eu falei, vixe. Dream Tan, esse lembra do Dream Tan? Dream Tan é aquele tudo. Cara, o Dream Tan sujou meu carro que eu vendi ele e tinha mancha de Dream Tan, cara. Eu tinha uma BMW 93, cara. E tava manchada. Quem tiver essa BMW, se ela existia ainda, tem uma mancha de Dream Tan no banco do banco do motorista. Tá lá. E nunca mais saiu, cara. Impressionante. Anos depois tava lá.
E aí, eu fiquei assistindo o vídeo do Jay Cutler e o Gustavo naquele processo de coach. Ó, você tem que fazer assim, você faz assado, não sei o quê. Quando você subir, se você se perder, você me procura, eu vou gritar pra você o que você tem que fazer. Então eu ficava em cima do palco, ficava procurando o Gustavo. Ah, tá aqui. Só que o problema é que eu sou míope, velho. E aí, o que acontecia? Um cara gritava e mandava fazer uma coisa, eu falava, cara, será que é o Gustavo? Vou fazer. Aí eu escutava, não faz isso não. Aí eu falei, puta, esse é o Gustavo, eu vou virar pra cá, vou ver esse cara. E foi, entre trancos e barrancos. Então, ele me pintou de Dream Team, me pintou de novo quando a gente chegou lá em Santos, porque a tinta ficou mais no meu carro do que no meu corpo. E eu conheci todos esses caras, né? O Sérgio, o Arthur, o Gustavo, no backstage. E você sabe uma coisa que eu nunca imaginei? Cara, existe, e isso é uma coisa diferente do fisiculturismo. Você tá competindo com uma pessoa que você admira, não com o inimigo. Verdade. Então existe admiração. E o Arthur foi a pessoa que me falou, e ele viu que eu tava meio preocupado, assim, extremamente nervoso, né? Não tinha nada de arredio, não tinha nem motivação pra estar arredio. Teve uma hora que eu olhei e falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu tinha que estar no hospital trabalhando, pô. Não fazendo... Rolê aleatório total, né? Não, e foi assim, foi uma sexta de manhã. E aí o Arthur me chamou e falou, ó, fica tranquilo, não é porque a gente vai competir que a gente não pode ser amigo. Aí eu fiquei com vergonha dele ter falado isso, porque eu falei, nossa, que tipo de mensagem eu tô passando, né? Que ele tá olhando, o que será que eu tô... E eu falei, cara, eu só tô preocupado, eu nunca competi, eu nunca posei, eu aprendi isso nas últimas 24 horas. Ele, não, então fica sossegado. E a gente subiu, os 4 lá, tinha um outro cara também, que era um cara do interior do Mato Grosso, mas ele estava com um físico que não estava preparado, né? Ele tinha pouco desenvolvimento muscular, e aí foram chamando. E, cara, quando me chamaram em segundo lugar, eu não acreditei, cara, porque, assim, eu realmente não sabia posar. Meses depois, eu atendi um dos caras que era árbitro, que era o Marcinho, né? O Márcio... Ai, como é que é o sobrenome dele? Esqueci. Hoje ele tá na... Márcio de Goiânia? Não, o Márcio ele tá morando na Itália agora. Ele era um fisiculturista de São Paulo. E ele e a família dele. Bom, aí o Márcio, ele aparece no pronto-socorro do Hospital São Paulo, eu tô lá trabalhando. Não, eu tô com um problema aqui, eu examinei ele, falei, pô, você tá com uma epicondilite, assim assado. Ele falou, você sabe que eu fui juiz no teu coisa? Eu falei, sério? Aí já me deu uma vergonha, assim, eu falei, caramba. Né? Por quê? Porque eu tava, todos os médicos lá olhando, eu né? sei que você fez no verão passado. Era bem por aí. E aí... Eu falei assim, cara, se você soubesse posar um pouco melhor, dava pra você chegar no primeiro lugar, porque o teu físico tava muito bom comparado com o dos caras. E aí, eu gostei desse feedback e eu continuei treinando e continuei me aprimorando. Mas o que aconteceu? Quando passou dezembro, janeiro, quando foi mais ou menos março, eu lembro que eu tava na casa da Roberta, a gente ainda não morava junto, né? E era mais ou menos meia-noite, eu tava pilhado, tava com os olhos estatelados. Ela falou assim, pô, você quer ir treinar? Vai treinar, eu te espero, né? A gente não tem nada pra fazer amanhã, né? A gente vai treinar. E eu falei, pô, então faz o seguinte, amor, você fica aqui, me espera, porque se eu ver você lá na academia, eu vou ficar... A Roberta, ela ia comigo pra eu treinar à noite, né? E ela ficava me fazendo companhia, ela ficava lá me olhando, lendo, né? Às vezes a Dudinha ia comigo, a minha filha mais velha, e a Dudinha, cara, ela ficava dando estrela na parte de baixo da 24 horas lá da Gaviões, que era lá que eu treinava, né? Tinha um tatame grande. E a Dudinha ficava plantando bananeira, virando estrela lá o tempo todo que eu tava treinando. Ela não tinha problema, um jeito ela se dava se divertir. E a Roberta ou ficava lendo, ou ficava brincando com a Duda, ou ficava me olhando de longe. E esse dia eu fui sozinho. E, cara, eu fui de moto, né? Na época eu tinha uma Tornadinho. Cara, parecia o Donkey Kong. Eu pegava, e eu lembro que às vezes para eu dar plantão, eu ia no hospital, ficava no fim da Marginal Tietê, né? Indo lá para indo para Ayrton Senna, né? E eu na Marginal, cara, eu apertava até embaixo, assim, o cabo, cara, dava 87 km por hora, assim, a moto gritava, assim, para empurrar. E aí eu fui para Gaviões e na volta, quando eu tava na frente do Regatas do Tietê, 2 caras param de moto do meu lado. Aí eu olhei, os caras me olharam, falei, bom, se fosse me assaltar, já tinha roubado minha moto. Só que aí, o que os caras fizeram? Né? Eu achei que, na hora, eles falaram assim, esse cara pode querer revidar. E eles saíram e eu saí.
Só que quando eu saí atrás deles, eles desaceleraram e deram uma fechada, batendo a roda de trás da moto deles na roda da frente da minha. Quem pilota a moto sabe que quando você perde a roda dianteira é chão. E, cara, eu fui ralando, 50 metros ralando. Aí os caras pararam de lado, foram me enquadrar, mas, cara, milagrosamente apareceram uns 6 motoboy e encararam os caras, parou um carro e os caras foram catar os malucos que estavam de moto, né? Isso que foi o mais louco, assim, do nada, né? Um monte de motoboy ali e os caras foram buscar os caras de moto. Porra, que foda. E aí eu me vi com a minha moto no chão e batido na sarjeta, né? Aí eu peguei, olhei pra minha mão, eu tinha quebrado as 2 mãos. Nossa, eu tinha quebrado o polegar da mão direita e tinha quebrado o rádio na mão esquerda. Tinha partido o meu rádio em 2, uma fratura que chama fratura de Schoenfeld, né? E assim, em questão de segundos, eu deixei de ser um dos cirurgiões mais rápidos da minha turma de residência, deixei de ser o vice-campeão do Mr. Santos, deixei de ser o cara que treina pra ser o cara que tava com as 2 mãos imobilizadas. Caramba. If this is to be the end, then I will tell them. Depois disso, ainda de residência, deixei de ser o vice-campeão do Mr. Santos, deixei de ser o cara que treina pra ser o cara que tava com as 2 mãos imobilizadas. Caramba. Depois disso, ainda voltei a treinar, mas sabe quando você perde o timing? Porque aí minha ideia era ter voltado no Mr. Santos 2009. Cara, entendi. Já não deu, porque o tempo que eu fiquei de recuperação, perdi o ritmo. Eu perdi a cirurgia na mão direita, eu tive que fazer 2 cirurgias para recuperar o movimento da mão, né? E até hoje, né, tem um pouquinho de diferença no polegar, né? É, verdade. E... Uma diferençazinha. Tem. E aqui, se você palpar, você vai ver que tem um calombo, né? Bem na cicatriz. É isso aí. Realmente. Então tem esse calombo até hoje. Aqui? Né? É exatamente aqui. Aí. Ó, quer ver? Passa a mão aí, você vai ver que faz um buraco. Empurra o dedo pra frente. Aí. Caralho. Tá. Exato. Tem um...